Pronto. Meus irmãos, podemos começar então? Sim, agora volta lá, né, pastor? Enquanto isso, vocês vão digitando aí qual o texto vocês querem. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã por esse tempo de comunhão, de graça e de estudo da tua palavra. Te pedimos que teu Espírito nos guie e que a tua graça se manifeste, Senhor, em todas as nossas vidas, trazendo, Senhor, conhecimento, entendimento da tua palavra e da tua vontade. Guia-nos, Senhor, segundo o teu querer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que eu trago aqui para vocês nessa manhã é fruto de algo que foi construído desde o final do ano passado, tá? Rapidamente para contextualizar. Então, eu criei uma ferramenta, uma plataforma, onde pudesse me ajudar nos meus estudos. E eu mostrei para alguns pastores essa plataforma. Porém, eu percebi que as pessoas que tiveram acesso à plataforma sem uma instrução, eles não conseguiram extrair o melhor. E aí o segundo passo foi justamente eu criar um método onde colocasse uma forma eficaz de a gente preparar um sermão com segurança bíblica e também de uma forma rápida. Eu fiz uma enquete, teve muita gente lá que demora entre 5 e 8 horas para criar um sermão, e outros votaram lá que depende do Espírito Santo, né? Então vai depender da inspiração. Às vezes o sermão brota tudo de uma vez só, e às vezes vai demorar aí 5 horas, 8 horas, ou quem sabe alguns meses até. Então, através desse método que eu chamo aqui o método firme, que nada são mais do que 5 etapas para você aplicar na criação do seu sermão, para que você tenha um sermão pronto em 60 minutos e não mais em 8 horas e tantas horas que você fazia. Por quê? Porque aí você está aplicando um método, você sabe o passo a passo. E o principal, não é essa economia de tempo, é você ter a convicção e a certeza de que o seu sermão é um sermão bíblico, tá? Então, vamos lá. O que a gente utiliza para acelerar a criação do nosso sermão? A gente pode utilizar a inteligência artificial, mas calma, ninguém diga ainda assim, pastor, você vai utilizar aí a inteligência artificial para fazer um sermão e tal. Vamos utilizar uma ferramenta que é alimentada pela inteligência artificial para acelerar nas buscas, e aí eu vou mostrar para vocês algumas vantagens, que é a economia de tempo, que é a economia de dinheiro também. Todos vocês que estão aqui, pelo que eu conheço, nem todos têm um comentário expositivo do Antigo e do Novo Testamento, um dicionário bíblico realmente de valor, porque isso custa. Então, custa um investimento aí pelo menos uns R$3.000. E você abrir um dicionário, quando você lê ali o verbete, a explicação, vão surgir outras dúvidas. E normalmente você não tem para quem perguntar e tirar as dúvidas que surgiram da sua pesquisa. E justamente a ferramenta, ela está disponível para que a gente pesquise de uma forma mais rápida, mais barata, e tenha também uma sequência de aprendizado que a gente não teria só olhando no livro, tá? Então, quando a gente fala sobre o uso da inteligência artificial, se você utilizar sem método, é o que as pessoas acessam o ChatGPT e diz assim, cria um sermão em Filipenses 4:6. E qual o resultado? Qual a entrega do ChatGPT? Ele vai ser um resultado genérico, tá? Não vai ter profundidade bíblica, não vai ter compromisso bíblico, não vai ter uma auditoria teológica. O que é auditoria teológica? O ChatGPT, ele tem as tendências dele, ele tem o viés dele. Tá? Então, dependendo da sua posição doutrinária, pelo que eu estou vendo que a maioria dos irmãos são de uma teologia ali adotada pela Assembleia de Deus, então você pode receber um sermão que tem uma posição doutrinária diferente da sua igreja, e aí você vai pegar aquele material, e se você não auditar, se você não revisar, você vai para o púlpito e vai expor uma teologia que não faz parte da sua comunidade, tá? Outra característica, ChatGPT não tem a voz do pregador, ou seja, todos nós aqui podemos elaborar um sermão, mas cada um vai ter o seu jeito, cada um, posso falar assim, cada um vai dar o seu tempero para o seu sermão.
né? E o risco de uma heresia sutil, como eu disse, se você não faz uma revisão, não faz uma auditoria, pode acabar passando alguma doutrina que você considera como heresia. Por quê? Porque o ChatGPT tem os viés dele. Quando a gente coloca um método que eu estou apresentando aqui nessa manhã, o que a gente aplica? A gente aplica um briefing, claro, que são as informações preliminares do que a gente vai criar. A gente utiliza a inteligência artificial da maneira correta, instruindo ela corretamente. A gente consegue fazer uma revisão, estruturar e colocar a nossa voz. Então, qual que é o resultado desse sermão? A gente vai ter um sermão com boa exegese, com a teologia desse sermão revisada e de acordo com a nossa comunidade. A gente vai ter ali o nosso toque pessoal e a gente vai ter o preparo para subir no púlpito e entregar a palavra de Deus. Tá? Então, o método firme, ele consiste em quê? Foco, investigação, revisão, montagem e entrega. Tá? Isso aqui é o método firme. Então, rapidamente, nesse primeiro passo, agora aqui do método, o foco. O foco nada mais é que um briefing do sermão. E aí a gente faz algumas perguntas para quê? Para que a gente estruture e nos dê um norte para a nossa pesquisa, que é o segundo passo. Tá? Então, sem o briefing claro, sem o foco, é aquele negócio de você chegar numa inteligência artificial e falar assim, faz um sermão para mim, João 3,16. Agora, diferente é quando, assim, qual é o texto exato que eu vou pegar? Eu me lembro que lá no nosso grupo do WhatsApp, quando eu pedi sugestões de textos para a gente elaborar esse sermão, alguns irmãos deram lá, Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 26. Outros irmãos só deram lá, Gênesis, capítulo 1. Então, a gente precisa ter o texto exato. Livro, capítulo e versículos. Você vai pregar, às vezes, um versículo, ou às vezes você vai pegar um texto, uma perícope, né? Uma frase da onde começa a onde termina. Isso vai ter 4, 5, 10 versículos. Então, você tem que saber qual que é o texto exato. A tradução, como hoje muitas pessoas, muitos irmãos utilizam diversas traduções, então é importante a gente adotar uma tradução que a gente se sinta confortável, uma tradução de confiança, para que a gente aplique o nosso sermão e não ocorra erros, como eu já disse na aula passada, de pegar uma palavra e ali construir toda uma doutrina, todo um sermão em cima de uma palavra, que dependendo da tradução, não vai haver essa palavra, tá? Definir quem é o público, se é um culto de jovens, se é um culto de ensinamento, se é escola bíblica dominical. Eu tenho que entender qual é o propósito. Esse sermão, o que ele deve produzir nas pessoas? Qual é o contexto? Como eu disse, vai ser um devocional que você está preparando? Vai ser um sermão de domingo? E quanto tempo? Isso aí vai trazer clareza para vocês. Vocês estão entendendo a importância de ter o foco? Legal? Pastor, Diga lá. sim. E falando nos versículos que a gente vai, tipo, aplicar um tópico ou 2 tópicos, é importante que se a gente vai aplicar um tópico, ele não vai existir só em um versículo, né? Ele vai existir em 2 versículos, porque vai ter uma versão diferente de um versículo para o outro, não é isso? Também. É isso? Na prática, a gente vai ver como que funciona isso aí. Uhum. O segundo passo, que é a investigação. Então, aqui é a fase da pesquisa. Lembra, gente, eu já tenho foco, eu já defini qual é o texto, a tradução, onde é que eu vou pregar, quem é o público que vai me ouvir, qual que é o contexto, definir tudo isso aí, o tempo, aí eu passo para o comentário. Porque não adianta eu fazer uma pesquisa extensa se eu vou ter 20 minutos para pregar. E aí, alguns minutos para cumprimentar, saudar, fazer uma aplicação, e de fato eu vou ter 15 minutos livres ali para pregar. Então, para que eu vou fazer uma pesquisa muito extensa? Não há necessidade. Então, tem que adaptar. Então, briefei. Tendo foco, eu começo a minha pesquisa. Quais as ferramentas normalmente a gente utiliza para pesquisa? Isso aqui eu quero que seja bem claro para vocês, que não adianta pesquisar em qualquer lugar. Eu estou dando uma direção para vocês pesquisarem. Tá? Comentário expositivo, dicionário bíblico, dicionário de personagens bíblicos, tá? E
aqui quando eu falo de comentários positivos, pode ser aquelas coleções de Antigo e Novo Testamento, pode ser uma Bíblia de estudo, tá? Que você vai aprender sobre o contexto daquilo que você definiu. O dicionário bíblico, você vai pegar os termos, vai analisar palavras-chave, seja ela em grego e em hebraico, as definições históricas, tudo isso está aqui num dicionário bíblico. E o dicionário de personagens, quando for um texto, uma narrativa que você vai falar de um personagem bíblico, ou esse personagem ele se destaca no texto que você escolheu, então você precisa conhecer a história desse personagem. E aqui que eu digo que normalmente isso leva horas e horas de pesquisa, né? Quem nunca começou a fazer um estudo e aí se deparou com uma mesa, com vários livros, vários dicionários, você escreveu lá, eu vejo minha esposa aqui, ela vai escrevendo lá o caderno, daqui a pouco ela está com 10 folhas, eu falo assim, nossa, você está escrevendo um sermão ou um livro? Né? De tanta anotação que vem. Eu já não tenho o costume de escrever. Eu vou salvando, né, num bloco de notas, tudo aquilo que eu vou pesquisando, e depois eu vou organizando os pensamentos também. Tá? Esse é o processo da investigação. Esse processo da investigação, que ele manualmente demora horas, a gente pode utilizar a tecnologia para economizar tempo. É aqui que a gente ganha muito, muito tempo na elaboração de um sermão. Terceiro passo, que é a revisão. Aqui é um passo híbrido, porque a gente pode utilizar tanto ferramentas, no caso uma inteligência artificial treinada, quanto o seu próprio conhecimento, sua própria bagagem, tá? Então, toda aquela pesquisa, a gente tem que aplicar alguns filtros, né? Ver se aquele material, ele tem fidelidade, ele fere alguma doutrina importante. Que doutrina é essa? Será que o que eu pesquisei, material que eu reuni, ele fere a Trindade, a Cristologia, a salvação pela graça, que são os pontos principais da ortodoxia? Então, eu leio aquele material que eu reuni, eu passei por esse filtro, não fere Trindade, Cristologia, salvação pela graça, opa, então já posso passar para o próximo filtro. Tudo o que eu pesquisei, presta atenção aqui, gente, tudo que eu pesquisei, eu brinco aqui no meu escritório dizendo assim, OIA, né? O filtro OIA. O que é o filtro OIA? É observação, inferência ou aplicação. Tudo que você pesquisou, o que você compreendeu é fruto da observação, ou seja, está claro ali no texto, o texto está deixando explícito. Se está, isso é uma observação. Isso tem peso, tá? Grau alto de confiança. Se é inferência, não está explícito no texto, mas dá a entender. A gente chega à conclusão porque o texto está nos levando a essa conclusão. Então, isso é inferência. É um grau médio de confiança, porque inferência, eu posso chegar a uma conclusão diferente da sua conclusão, lendo o mesmo texto. Então, aqui a gente já tem que ter um grau médio de confiança. Por isso que a gente tem que aplicar outros filtros para ver se na inferência nós estamos chegando à conclusão correta ou não do texto. E a aplicação, né? Se o resultado daquilo é algo que é a minha opinião, é a sua opinião, é aquilo que nós extraímos do texto, que não está explícito, não está ali como resultado de inferência, eu estou pegando e fazendo uma aplicação, um ensinamento. Vou dar um exemplo. Ontem mesmo estava comentando aqui em casa um vídeo de um professor de teologia que ele estava elogiando uma pregação, onde nessa pregação falava-se do lado externo do tabernáculo, que o acabamento era um acabamento mais grosseiro, visualmente não era bonito, e pelo lado de dentro do tabernáculo, aí já tinha um acabamento mais fino, tecidos, ouro, né, tudo mais bem ornamentado. E aí ele fazia uma aplicação, dizendo que se nós vemos as coisas todas erradas, sem valor, sem muita beleza, significa que nós estamos do lado de fora do tabernáculo. E aí ele fazia o convite para a gente entrar no tabernáculo, porque a visão é diferente. E a visão de dentro do tabernáculo é uma visão de quem enxerga os detalhes da beleza, da glória, da perfeição. Então não é tipo de gente que fica vendo defeito e reclamando. É gente que está tão preocupado com a glória de Deus
que não vai perder tempo com outra coisa, né, com coisas menores. Essa conclusão que eu acabei de dizer, essa aplicação, foi uma aplicação que ele fez, fruto da própria inspiração dele, mas não está no texto. Quando você observa, não está no texto por inferência, porque o texto que ele leu é apenas uma descrição do tabernáculo, dos materiais da construção. Não tem ali no texto uma poesia, não tem um olhar de inspiração, não tem nada disso. Mas ele pegou essas informações e fez uma aplicação. Tá? Eu já faria uma aplicação diferente, mas essa aplicação foi a que ele fez e aquele professor gostou. Vocês estão entendendo o que é aplicação? Dá um sinal aí. Joia. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera aí para a gente interagir, tá bom? Só quem puder. Então, próximo filtro aí. Pastor, você me ouve? Sim, estou te ouvindo. Sim, essa parte da aplicação aí foi muito importante, né? Poucas das vezes a gente vê isso daí, né? Eu pelo menos, sou sincero falar que eu não pensei nessa parte aí. É como se o Senhor, ele conhece o nosso interior, a beleza do nosso interior. E as pessoas praticamente só vê fora, né? Só ver fora. É o que a gente consegue enxergar só por fora. Então essa aplicação aí é top, hein? Então, e essa é uma aplicação. E aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção e o cuidado para quando vocês elaborarem o sermão, que a maioria dos pregadores acaba errando nessa aplicação. Eu estava falando para minha esposa, eu não gosto de fazer aplicação que não seja fruto do texto. Tem gente que lê o texto e começa a fazer aplicações porque ele leu Shakespeare, porque ele viu um vídeo, uma inspiração, alguma coisa, mas ele utiliza só uma linha da Bíblia para falar da aplicação dele. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer uma aplicação que seja fruto, que venha derivar do texto que eu estou trabalhando. Ok? Outro filtro, a suficiência, e o quinto filtro aí da revisão, que é o propósito. Né? Tudo aquilo que eu reuni no processo, na etapa anterior de investigação, atende o propósito definido lá no foco? Então, todo o material que eu reuni, ele é suficiente para chegar no objetivo? Lembra lá quando eu falei do brief, o primeiro passo? Que a gente relaciona todas as coisas? Então, a gente tem que olhar, está faltando alguma coisa? Está de acordo? Né? Já é suficiente? Tem alguma coisa contrária? Então, a gente aplica aqui na revisão. E a revisão eu posso fazer com minha bagagem de conhecimento e posso utilizar algumas ferramentas também. Quarta etapa, que é a montagem, né? Uma estrutura expositiva. Então, ela tem que ter uma introdução, ela tem que ter uma ideia central, pontos derivados do próprio texto, a explicação de cada ponto. Então, se você coloca lá 3 pontos, 3 tópicos, gente, tem que explicar os 3. Não pode faltar a aplicação pastoral e a conclusão. Tá? Regra de ouro, a estrutura do sermão deve nascer do texto, não ser imposta sobre ele. Então, não posso chegar e falar assim, eu acho que vai ficar legal assim, vou fazer assim. Não, a gente tem que extrair. Tá? Então, a gente extraiu tudo aquilo lá, revisou, e agora a gente monta a estrutura. Às vezes, o teu sermão vai ter 2 pontos, às vezes 3, 4, dependendo do tempo, às vezes 5 pontos. Tá? Isso não é o problema. E o último, que é a entrega, onde eu vou colocar aqui ilustrações pessoais, experiências pessoais. Eu vou utilizar uma linguagem, né, linguagem do rebanho, ou seja, a linguagem da comunidade. Então, se eu estou falando no meio pentecostal, numa igreja da Assembleia, eu tenho que ajustar meu vocabulário para eles. Se eu vou falar numa igreja presbiteriana, eu vou ajustar minha linguagem. Por quê? Porque o pregador, ele tem por objetivo ser compreendido. Né? Pregar e não ser compreendido, a gente acaba falhando na nossa missão. Se eu vou pregar para jovens, né, jovens de que idade? Hoje a gente pode estar falando de jovens na casa dos 20 anos, mas podemos estar falando de jovens na casa lá dos 14 anos, que a gente vai chamar de adolescente. Então, tudo isso. Linguagem do rebanho. Quantas vezes vocês viram cultos infantis, cultos para crianças, crianças abaixo de 10 anos, onde era uma linguagem teológica para adultos? Então, você pode se vestir de palhaço,
né, fazer brincadeiras, colocar músicas animadas, mas as crianças não vão compreender o que você está falando. Se você falar por 30, 40 minutos, a mensagem vai se perder, tá? Deixa eu ver aqui, parece tem mais alguém aqui para entrar. E oração e dependência, tá? Então, não é porque você já teve todos os recursos ali reunidos, estruturados, que agora está pronto. Não, irmão. A gente depende do Espírito Santo. Por isso a gente tem que pegar todo esse material, a gente apresentar a Deus, orar, direção, e agora nós somos instrumentos que nos colocamos a serviço do reino, tá? Para sermos usados por Deus nessa missão. Agora entrou. Muito bem. Aqui eu criei uma ilustração, então é só para revisar o método firme, tá? O método firme, que é uma pregação segura. Primeiro passo, foco. Essa etapa é a etapa nossa, etapa humana, tá? De fazer aquele briefing. Segundo passo, a investigação. Aí eu vou utilizar todas as ferramentas disponíveis, livros, tecnologia, tudo que tiver acesso. Revisão, eu posso utilizar meu conhecimento e posso utilizar ferramentas também para rever tudo aquilo que eu reuni na investigação. A montagem, eu posso criar um framework, eu posso criar alguma ferramenta, usar a própria inteligência artificial para fazer essa montagem, e depois, na última parte, que é a entrega, onde eu vou fazer os ajustes pessoais e vou dar vida ao sermão. Tá bom? E agora é ao vivo. Chegou a hora que acho que vocês mais esperavam, a hora que eu esperava também, onde a gente vai criar nosso sermão na prática. Estão preparados, gente? Agora eu quero ouvir aqui um pouco de vocês. Quem quiser abrir o microfone e falar um pouquinho, fica à vontade aí. Eu vou dar uma olhada no chat qual foi o texto mais votado. Então vamos ler o texto, Filipenses 1, 12 ao 26. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, e continuarei a me alegrar. Pois eu sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar o método firme aqui, tá? Para aplicar o método firme, eu vou colocar aqui para vocês, cadê? Este checklist, tá? Vamos preencher juntos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês estão conseguindo ler bem? Tá legal aí na tela compartilhada? Ótimo. Então lembra, primeiro passo, acabei de fazer a leitura de todo o texto,
tá? Então tem um contexto bem legal ali. Primeiro ponto aí, eu vou preencher esse briefing. Tá? Qual que é o texto bíblico? Filipenses. Qual que é o capítulo? 1, do versículo 12 ao versículo 26. 12, 26. A tradução que eu estou utilizando aqui é a NVT. Qual que é o público-alvo? São crentes maduros? São um público misto? Eu vou colocar aqui crentes maduros, tá? Que são os crentes da igreja. Qual que é o propósito dessa pregação, dessa mensagem? Fazer o povo chorar? Vou colocar aqui o meu propósito, tá? Eu estou elaborando um sermão aqui de um texto que vocês leram. Então, vou colocar aqui. Meu propósito é fortalecer a fé dos irmãos. Tá? O contexto. Eu vou colocar aqui o contexto, é a escola dominical, um culto de doutrina. Eu vou colocar aqui um culto de domingo. Tá? Um culto de domingo. E o tempo? O tempo que eu tenho aqui normalmente são 40 minutos. Então, já preenchi a primeira parte aqui do método, tá? Do checklist, que é o foco. Então, agora eu tenho texto bíblico, a tradução, o público-alvo, o propósito, o contexto e o tempo. Isso vai me dar muita clareza para o próximo passo. Tudo bem? Quanto tempo eu demorei para fazer isso aqui? 5 minutos? Tá, 5 minutos, então a gente já fez o primeiro passo. O segundo passo, agora a gente vai demorar um pouquinho mais porque a gente vai fazer a investigação. Falem para mim aqui, quanto tempo você iria demorar consultando comentários positivos, dicionários aqui nessa investigação? Com certeza aí, no mínimo 3 horas. Né? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer de uma forma mais rápida. Primeiro passo, eu estou usando uma carta, então eu preciso compreender todo esse texto. O que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar um comentário expositivo. Por quê? Porque eu quero compreender, ter mais clareza dos pontos principais que Paulo está falando. Então aqui eu vou abrir essa ferramenta. Para quem não conhece, esse aqui é o Mundo da Palavra. Essa é a ferramenta que eu disse para os irmãos que eu construí. Não vou falar dela como construir agora, porque não é o caso. Mas vamos utilizar aqui essas ferramentas. Então, eu tenho aqui um comentário expositivo. Estão vendo aqui? Está compartilhando. Legal. Vou abrir esse comentário expositivo. E ele me pergunta aqui, qual texto vamos estudar? Eu vou digitar aqui, ó, Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. É isso? Deixa eu ver lá no meu checklist. É isso mesmo, do 12 ao 26. Então, ele me trouxe aqui gênero. Lembra no workshop que nós fizemos dos 5 erros de interpretações, que é algo muito importante a gente definir qual é o gênero que nós estamos lendo e estudando? Pois bem, ele classificou aqui como uma epístola, agradecimento e relatório missionário com exortação. Tá? E aí ele, delimitação, qual é o texto que nós estamos trabalhando? Do 12 ao 26. Tá? Então, ele está me dizendo aqui que é uma unidade coesa, ou seja, eu não preciso adicionar mais versículos, eu tenho bastante versículos aqui para trabalhar. A ideia central, isso aqui eu pegaria e anotaria num bloco de notas, tá? A ideia central. O avanço do evangelho não é impedido por cadeias nem por motivações ambíguas. Cristo será magnificado no corpo de Paulo, quer pela vida, quer pela morte, para o bem da igreja. A ideia central, eu estou compreendendo aqui então, que independente da motivação que o texto diz lá, se pregam por vaidade, por inveja, ou pregam pela sinceridade, o importante é que o evangelho seja pregado e a vida de Paulo, ela glorifica Cristo, seja na sua morte ou na permanência da sua vida. Essa é a ideia central, tá? Essa é a ideia central.
E aí ele me sugere aqui, ó, a estrutura dos movimentos do texto. 4 estruturas. Vai falar do encarceramento de Paulo, vai falar que Cristo é pregado até por rivais, e Paulo se alegra no processo do evangelho. Tá? Então Paulo ele vê assim, que no final das contas Cristo continua sendo pregado e é isso que importa. Confiança na libertação por meio das orações e do Espírito. E ele diz a sua conclusão: viver ou morrer é ganho em Cristo. Então, qualquer que seja o resultado, ele confia na libertação, mas qualquer que seja o resultado, ele diz assim: eu ganhei, eu venci. A decisão esperançosa de permanecer para o progresso e alegria dos filipenses. Então, Paulo ele revela o seu sentimento de que ele preferiria partir para estar com Cristo. Mas, por causa dos irmãos, por causa da igreja, ele acha bom também e entende que ele vai permanecer em vida, porque sua vida é útil para os irmãos. Está claro aqui essas estruturas, esses tópicos aqui? Se tem algum outro tópico que você gostaria de acrescentar, você pode digitar ali no chat, tá? Ou comentar. Insights. O que me aconteceu contribui para o progresso do evangelho. Afirmação direta. Paulo redefine sofrimento como palco de avanço missionário. Inferência. A providência divina reconfigura expectativas humanas. Isso aqui é um grau alto. Então, aqui ele já está fazendo uma observação do texto que Paulo está redefinindo o que é sofrer. Então, o seu sofrimento como resultado do avanço missionário, isso, ao invés de causar depressão para ele, está causando nele a alegria de saber que o evangelho está sendo pregado. Então, isso está bem evidente no texto, isso tem um grau alto. Quer por pretexto, quer por verdade, Cristo está sendo anunciado e com isso me alegro. Paulo se alegra dizendo assim, não importa a motivação desses pregadores, o importante é que Cristo está sendo pregado. Tá? Isso aqui é um grau alto de confiança, isso é uma observação. Ou viver é Cristo, morrer é lucro. Isso aqui também é uma observação. Tá? Agora ele faz aqui, ó, afirmação direta. A vida de Paulo é definida por Cristo, morrer é ganho que resulta em estar com Cristo. E ele coloca aqui uma hipótese. O partir alude a uma linguagem militar de desatar. Não altera o sentido central. Ele traz aqui aplicações, interpretação providencial do sofrimento, alegria ancorada no anúncio de Cristo e ética vocacional. Viver é Cristo. Isso orienta decisões entre produtividade e presença com Cristo. Escolher o que mais edifica a igreja. Olha, isso aqui dá uma boa aplicação, porque acima dos nossos desejos, a nossa decisão deve ser pautada por aquilo que mais edifica a igreja. Olha que aplicação bacana. E aqui, o comentário expositivo traz um alerta. Então, aqui ele faz uma auditoria já, para não dizer isso. Não use o texto para aprovar pregação por falsas doutrinas. Olha só, não é porque Paulo se alegra que outras pessoas estão pregando por inveja, por rivalidade, que se o que eles pregam for falsa doutrina, Paulo está satisfeito com isso. Então, não diga isso. Tá? Diferenciação de dados. Dado textual, cadeias promoveram o evangelho. Alguns pregam por inveja, Paulo se alegra. Viver é Cristo, morrer é lucro. Desejo de partir e estar com Cristo. Permanecer beneficia os filipenses. Isso é um dado. Aqui vem uma inferência e aqui uma hipótese, que é o termo partir. Já vou explicar um pouquinho mais para vocês. Agora, o comentário expositivo, ele sugere para mim aprofundar variantes, gramática, contexto histórico, leituras paralelas ou já um esboço para pregação. Lembra que nós estamos na fase da investigação. Tem bastante material aqui para a gente trabalhar. Que pergunta eu devo fazer nesse momento?
eu já tenho compreensão, eu já tenho respostas suficientes para cumprir o meu objetivo, que é fortalecer a fé dos irmãos? Quando eu olho lá no meu checklist, eu olho o quê? Qual que é o propósito? Fortalecer a fé dos irmãos. Eu já tenho informação necessária para construir um sermão e cumprir esse objetivo? Aí vai de cada um. Eu aqui, Fernando, já tenho pelo menos 3 tópicos aqui dessas estruturas que eu já consigo montar um sermão. Talvez você diga assim: ah, mas ainda não está legal para mim. Qual a dúvida? Que dúvida eu posso trazer aqui para pesquisar desse texto? Eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Pastor, Diga. eu posso dizer que, assim, inteiramente, depois de toda essa explicação aí, eu, eu assim, acolhi tudo e vejo que eu não tenho nenhuma dúvida, cara. Eu, para montar um sermão, eu levo aí, dependendo do dia, como eu falei, da inspiração, eu monto aí em 5 minutos, em meia hora, porque muitas das vezes tem dia que a gente vem cansado, correndo, já tem que sair, e quem é que vai nos inspirar? A Bíblia e o Espírito Santo, né? Mas a gente também tem que ler e entender, né? Eu acredito que depois dessa explicação aí, cara, eu já tenho aqui umas 2 ou 3 mensagens. Benção de Deus, viu? Maravilha. Irmãos, olhando para esse texto de Filipenses aqui, lendo o que eu li, surgiu alguma dúvida? Mandem perguntas aqui no chat, ou abram o microfone, façam perguntas, porque nós estamos no processo de investigação, que é onde toma mais tempo, vamos assim dizer, e onde vale a pena a gente investir aqui um tempo nisso. Que depois vai ser tudo muito rápido para a gente ter o sermão pronto. Aí é só organizar. Eu gostaria que vocês relatassem dúvidas. Abra o microfone ou manda aqui no chat alguma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui de aprofundamento enquanto vocês estão aí. Espero que vocês estejam compreendendo, que vocês estejam me acompanhando aqui. Pastor, como eu te falei, tá? Eu tô tranquilo, não tenho nenhuma dúvida aí pra te perguntar, tá? Tá ótimo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, sobre o contexto de Paulo aqui, né? Ó, como a prisão de Paulo contribui para avanço do evangelho? Eu quero entender como é que uma prisão pode contribuir para o avanço do evangelho, porque, na minha concepção, Paulo livre seria mais proveitoso para o evangelho. Só que o Paulo ele tem uma leitura diferente da minha. E aí eu vou fazer uma pergunta. Aqui, irmãos, está uma grande diferença de você estudar sozinho, de você estudar em grupo ou de você ter uma ferramenta. Porque se você está ali num dicionário, num comentário expositivo, que abriu a página, leu o significado e surgiu outra dúvida, você não tem para quem perguntar. Você não tem como aprofundar ali. Você vai ter que comprar um outro livro específico, ir atrás de uma outra obra, atrás de um outro dicionário, ficar mudando de livro. E aqui você vai digitando, fazendo perguntas, porque o agente ele está treinado para analisar e te responder o que é de confiança, o que não é de confiança, baseado numa exegese bíblica, tá? Então aqui ele me respondeu, ó, a ideia-chave em Filipenses, Paulo mostra 2 mecanismos concretos pelos quais suas cadeias impulsionam o evangelho: visibilidade pública de Cristo no sistema imperial e coragem multiplicada nos crentes para falar sem medo. Você entendeu isso aqui? Deixa eu explicar melhor. Os mecanismos, os meios pelos quais a prisão de Paulo impulsiona o evangelho, primeiro, se ele está preso pelo império e lá de dentro ele prega, a mensagem ela sai de dentro do império alcançando pessoas que lá nas ruas Paulo jamais alcançaria. Está percebendo?
Então, pensa comigo, alguém que foi preso e levado para dentro do sistema, e ali ele começa a pregar para os guardas, para os representantes, ele começa a pregar para todas aquelas autoridades, e ele só consegue ter acesso a essas autoridades porque ele está preso. Então, ele vê isso como positivo. Segundo ponto, ele vê que, estando preso e tendo ousadia de pregar, isso vai inspirar os outros crentes a pregar sem medo também. Porque eles estão vendo o apóstolo lá dentro do Império Romano, falando para as autoridades romanas, falando para os seus inquisidores sem medo, com ousadia, e aqueles que estão livres vão se inspirar e dizer assim: nossa, se Paulo está preso, está pregando com ousadia lá, e nós que temos liberdade de nos reunirmos, de ir para as ruas, para as praças, não vamos fazer o mesmo? Entenderam isso? Como exatamente a prisão contribui? Primeiro, tornou Cristo conhecido em todo o pretório e a todos os demais, versículo 13. Ou seja, sobre o pretório, a guarda romana. Tá? Paulo vai falar, se você ler mais o texto, que da guarda romana houve conversões, tá? Coisa que se ele estivesse na rua não haveria. Aqui, encorajou a igreja local a falar com mais ousadia, que é aquilo que eu acabei de dizer para vocês. E aí ele traz aqui explicações minuciosas sobre isso. Né? Gerou competição que, paradoxalmente, manteve Cristo no centro da pauta pública. Então, gerou debate. A prisão dele gerou muito assunto, né? Deu engajamento, como a gente diria hoje. Reconfigurou a leitura do sofrimento como palco de magnificação de Cristo. Então, aquilo que parecia ser perda, sofrimento, isso foi ressignificado. Paulo tem uma outra leitura sobre a situação. Então, ao invés de lamentar a prisão do apóstolo, ele falou assim: não, isso aqui é para a glória de Cristo. Tá? Tanto que isso mobilizou intercessão e dependência do Espírito Santo sustentando a missão. A missão não parou. E aqui ele faz outras explicações. Tá legal até aqui? Já tem referências e informações robustas para montar o nosso sermão, que foi a etapa mais demorada aqui da investigação. E quanto tempo eu demorei para ler aqui? É claro que eu estou dando uma aula, mas você viu o tempo aqui que em menos de 1 minuto eu vou digitando e ele vai respondendo e eu vou reunindo as minhas informações. Então, checklist. O que eu utilizei aqui? Eu utilizei o comentário expositivo. Tá? Alguém poderia falar assim: ah, mas eu quero saber um pouquinho mais de uma palavra ali. Aí eu iria utilizar o dicionário bíblico. Ah, eu quero ver um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da vida de Paulo. Tudo bem, eu posso aqui vir sobre um dicionário aqui, ó, tudo sobre personagens bíblicos, e disse aqui, ó, apóstolo Paulo. Ele vai me perguntar aqui o nível de profundidade, e eu vou reunir informações sobre o apóstolo Paulo, ele vai me trazer sobre sua vida, sobre os acontecimentos mais importantes, tá? Ele está me perguntando qual o nível de profundidade, né? Resumido, padrão ou exaustivo? Esse exaustivo vai dar de 15 a 20 páginas. Eu vou responder aqui padrão, para vocês verem. Eu ainda estou na etapa de investigação. Como o Paulo é uma figura muito importante para esse sermão, faz sentido eu fazer uma pesquisa da vida do Paulo. Tá? Olha que legal. Vai me trazer aqui o significado do nome, tanto a forma grega quanto hebraico. Vai falar aqui sobre a biografia dele. Que legal, a linha do tempo resumida. Vai falar de onde Paulo passou, de sua conversão. Ó, análise histórico-cultural. Análise literária. Análise teológica. Qual que é o papel de Paulo aqui? Textual. Vai pegar aqui, ó, uso no Antigo Testamento, outros exemplos.
Ó, dos ensinamentos de Paulo, que legal que é o justo viverá da fé, né? Cita lá de Abacuque também, faz interrelação. Outra análise histórica, ele vai falar, ó, da patrística, a tradição reformada, Lutero, Calvino, tradição católica, Tomás de Aquino. Ó, outras obras aqui interessantes. Ó, dimensão, análise extra-bíblica e arqueológica. Vai falar tudo relacionado à vida de Paulo. Aplicações práticas, as virtudes, né, exemplos de virtudes de Paulo, advertências, lições éticas e eclesiásticas. E aqui ele dá um relatório das fontes que ele consultou, né? E dá uma direção aqui se você quiser aprofundar também, tá? Tem outras obras aqui, ó, bem profundas para você conhecer sobre Paulo. Então, eu coloquei aqui uma pesquisa padrão sobre Paulo, tá? Desde a análise do seu nome, a sua vida toda está aqui em vários tipos de análise. Então, eu tenho todos os recursos suficientes, eu vou passar para o próximo passo. Então, eu vou aqui no meu checklist, eu marco que eu utilizei o comentário expositivo e o dicionário de personagens. E de lá, eu vou copiando e vou colando aqui, ó, como se fosse meu bloco de notas. Todas as informações interessantes da minha pesquisa, eu vou relatando aqui, ó, vou reunindo aqui. Terceiro passo, revisão. Tudo que nós lemos tem fidelidade bíblica? Sim ou não? O que vocês acham? O material, biblicamente, ele é confiável? Segundo, ele fere doutrina da Trindade, cristologia, salvação pela graça? Não fere. Classificação. Eu já vi, a gente já falou ali que a classificação desse material, a maioria é observação, então tem um grau alto de confiança. Já é suficiente? Já reuni todas as informações? Tanto lá do comentário quanto do apóstolo? Já tenho. E o propósito aqui? Já dá para eu trazer um sermão que fortaleça a fé dos irmãos com esse material que eu reuni? Acredito que sim. Então, eu cumpri todas as etapas aqui, ó. Já fiz a minha revisão, agora vamos para a montagem. Eu deixei esses pontos aqui, ó, que você, no seu bloco de notas, você pode pegar, analisando o seu bloco de notas de um lado, e de outro lado, você pode vir escrevendo, para quem gosta de escrever, coloca aqui, qual que é a ideia central? Você escreve lá em uma frase. Quais são os pontos derivados do texto? Você vai anotando. Daquilo que você pesquisou. Você não vai mais fazer pesquisa. Qual que é a explicação de cada ponto? Então, você colocou os pontos principais, 2, 3 ou 4, faz a explicação. A aplicação, aí, do seu conhecimento, daquilo que o Espírito Santo te direcionou, quais são as aplicações que você coloca a partir desse texto, e a conclusão, que é você fazer um resumo e voltar à ideia central. Eu posso fazer isso escrevendo? Posso fazer, mas eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou utilizar um outro assistente aqui. Eu construí um assistente de sermão, que é esse aqui, ó, assistente de sermão prático. Como eu já tenho o briefing, como eu já tenho todo o material reunido, como está tudo aqui na minha mente e eu já fiz a revisão, eu posso vir aqui e literalmente trazer as informações. Ao invés de escrever no papel e caneta, no bloco de notas, eu vou utilizar esse assistente aqui. Vamos comigo aqui a preencher. Estamos, então, utilizando Filipenses 1, do 12 ao 26. Se eu escrever errado, vocês me corrijam. A versão da Bíblia que nós estamos utilizando, eu escolhi a NVT. Qual que é o tipo de sermão? Eu posso aqui colocar ideia central ou posso colocar aqui o clássico. Eu vou utilizar aqui essa ideia central, tá? Que é o que a gente está desenvolvendo. Que igreja que eu vou pregar esse sermão? Eu vou colocar aqui que é na Assembleia. Vou escrever aqui Assembleia. Para quem que eu vou pregar? Para os irmãos, são os crentes lá de domingo. E é um culto dominical. O contexto, lembra lá no meu briefing? Quando eu fui preenchendo aqui, ó, no foco? É isso aqui que eu estou trazendo para cá, tá? E aí, eu preenchi o briefing, eu vou enviar e a ferramenta vai fazer o processo da montagem do sermão, que é o quarto passo.
Lembram daqui? Então, já passei, preenchi o brief, que é o foco, a investigação, que é a pesquisa, já fiz a revisão, agora estou na etapa da montagem do meu sermão. Como eu disse, posso fazer no caderno ou posso utilizar esse assistente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem gente chegando agora. Vou liberar aqui. Então, estamos na quarta fase, que é literalmente o sermão sendo montado. Qual a diferença do chat GPT e qual a diferença desse assistente? A diferença do chat GPT, como eu disse para vocês, ele vai trazer um sermão genérico. Eu posso até depois fazer um desafio e pedir para vocês pegarem o chat GPT e pedir para ele escrever um sermão de Filipenses 1, 12 ao 26 e depois você comparar com esse material aqui. A diferença é que esse assistente, ele faz algumas análises. Então, tem um mecanismo por trás dele que foi treinado e abastecido para ele fazer análise exegética, cultural, linguística, textual. Então, ele vai fazer todo um processo de análises para depois entregar para a gente o sermão aqui pronto. Tá? Aí alguém pode perguntar, pastor, mas eu não poderia vir aqui direto e digitar? Você poderia. E aí você vai ter um sermão já estruturado pelo assistente. Só que você não vai aprender a criar um sermão, você não vai dominar o sermão. E eu não quero instruir você, te ensinar a ser um preguiçoso. Eu quero instruir você a ser alguém que, da parte de Deus, é vocacionado para pregar e dominar a pregação. Existem algumas situações que a gente precisa de um sermão para daqui 10 minutos? Existe, mas isso é exceção, não é regra. A regra é a gente dedicar a nossa vida de estudo, a nossa vida de oração, a nossa vida de pesquisa e entendimento, para quando chegar aqui, eu entender e dominar o meu sermão. Porque isso vai impactar na entrega. Se eu estou aqui, se eu passei, eu pulei as etapas. Tá? Vou voltar aqui. Ó. Se eu pulei as etapas aqui do sermão, do método firme, se eu pulei o foco, se eu pulei a investigação, eu pulei a revisão, eu vou direto na montagem, a minha entrega vai ser ruim. Por isso eu estou trazendo aqui um método onde você consegue dominar o passo a passo. E através desse passo a passo, eu tenho certeza que, mesmo que você não passou por um seminário, mesmo que você não fez um curso bíblico lá de 2 anos, seguindo o método, você vai construir um sermão e, o mais importante, você vai ter segurança e domínio para pregar esse sermão com autoridade. Porque se for só para chegar a montar um sermão, tá aqui o chat GPT, ó. Ele já montou o sermão aqui, ó. Depois eu vou pegar isso aqui, copiar e colar, e você vai ver. O que esse sermão aqui não tem? Não tem segurança teológica. Não tem a revisão que a gente fez aqui, ó, sobre fidelidade. Isso aqui confere com o texto que a gente leu. Aqui não tem revisão da ortodoxia. Eu não sei se o que ele entregou para mim aqui fere doutrinas importantes. Eu não sei se o que ele entregou é fruto de observação, inferência ou aplicação. Eu disse, o ChatGPT ele é tendencioso. Eu não sei se tem informações suficientes para eu cumprir o meu objetivo, que eu coloquei lá no meu briefing, quando eu venho aqui no meu briefing, o objetivo, que é fortalecer a fé dos irmãos. Talvez informações aqui genéricas, superficiais, eu não vou atingir o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos em momentos de dores, em momentos de crise. Ó, em momentos de crise, que era a prisão de Paulo, que era o momento do Paulo. Então, aqui, com a ferramenta treinada, eu tenho aqui introdução. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ler. Eu tenho aqui a introdução e ele me traz, ó, você já percebeu como às vezes aquilo que parece atrapalhar o plano de Deus se torna justamente o meio pelo qual ele o cumpre? Paulo escreve da prisão algemado aparentemente fora de ação, mas sua carta irradia alegria e propósito.
ele não minimiza a dor, mas enxerga por trás das correntes a mão providente de Deus. Esse texto nos convida a reinterpretar nossas limitações à luz do Evangelho. Que nota você dá para essa introdução aqui? Leitura do texto. Aqui ele vai seguir a estrutura do sermão. Proposição central. Quando Cristo é o propósito, o progresso do Evangelho supera qualquer prisão e transforma viver e morrer em lucro. Isso aqui é observação direta do texto. Aqui eu vejo um perigo para quem não conhece começar a fazer aplicações fora do texto. Por quê? O que ele falou está errado? Não, não está errado. Mas não está amarrado com aquele contexto, com o processo de investigação que a gente fez. Normalmente as pessoas que usam aqui essa ferramenta, dessa forma, eles vão colocar vários tipos de dificuldade. Aí, já viu aqueles reveladores que falam assim, quem está com dor nas costas aqui? Deus está me revelando que tem pessoas com dor nas costas. Gente, num culto com 100 pessoas, a maioria lá na terceira idade, vai ter uma dúzia de gente com dor nas costas, sim ou não? É um exemplo que eu estou fazendo aqui, de pegar um texto que não esteja amarrado, e aí você começa a colocar várias situações aqui de dificuldade, de limitação, de coisas assim, cotidiano do dia a dia, que não é fruto do texto. O fruto do texto, o que é? A prisão. Tá? Desenvolvimento. Ele trouxe aqui, ó, o ponto 1. O que o texto diz? O evangelho avança através das correntes. Tá? Perceba que ele deixa um espaço para ilustração. E ele frisa aqui, ó. Aqui é o local onde você coloca uma história pessoal, uma experiência pessoal. Narre um momento que uma limitação ministerial inesperada, seja uma dor, uma doença, uma oposição, isso tornou oposição para o avanço do evangelho. Então ele te convida a trazer uma história pessoal. E aqui é um tempero, tá? Alternativa. Ele dá uma alternativa para uma ilustração aqui. E ele sempre vai fazer assim, ele vai sugerir você trazer uma ilustração sua e ele também vai trazer uma alternativa. A aplicação. Ele vai trazer aqui uma aplicação para a igreja e uma aplicação pessoal. Traz aqui uma frase de efeito para fechar essa parte. Ó. O evangelho não é algemado por algemas humanas. Isso aqui ele vai condensar esse primeiro ponto. Ponto 2. O que o texto significa? Cristo é o critério que redefine ganho e perda. Então, ganho e perda não é definido por aquilo que nós achamos e sentimos, mas ganho e perda é definido por Cristo. É isso que Paulo faz. E aí ele traz explicação. Motivo de alegria, ele alimenta a esperança de libertação, ele fala sobre o viver a Cristo e a tensão entre desejar partir e permanecer por causa dos irmãos. De novo, ele coloca aqui uma ilustração, uma alternativa e faz uma aplicação para a igreja e uma aplicação pessoal. Percebe que isso aqui é a montagem do sermão? O ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. O que um sermão tem que ter? Tem que ter a explicação, a ideia desse ponto. Ele faz essa explicação em 3 frases, traz aqui algumas referências cruzadas, faz uma ilustração e traz a aplicação para a igreja e a aplicação pessoal. Olha, eu trouxe mais aqui o ponto 4. Então, ele fez em 4 tópicos aqui, ó. Como viver isso? Já vem aqui uma aplicação, né? Uma regra de vida. Propósito, coragem e serviço. Ele ensina como praticar, traz aqui de novo a ilustração e a aplicação. E depois a conclusão. Então, ele traz 3 pontos de desenvolvimento. O 4º ponto aqui é a aplicação de tudo isso. E, por fim, ele faz a conclusão. Estão entendendo aqui que eu estou com o meu sermão, a estrutura de sermão aqui está pronta? Abra o microfone aqui e comentem comigo. Sem dúvida, pastor. Esse método seu aí é incrível, viu? Parabéns. E com isso a gente vai ficar aí, claro, com bastante, não tanta facilidade, mas bem facilidade para praticar o que o senhor está passando aí para nós, viu? Muito grato aí com essa
esse ensinamento, né? Com essas questões bem explicadas. Claro que diante da presença de Deus, né? Parabéns, pastor. É isso. Deixa eu convidar a Isa aqui para falar. Isa, abre o microfone e fala aqui para mim se você entendeu a estrutura de um sermão. O que que é estrutura? Introdução. Ó, se eu abrir aqui, eu vou abrir um outro documento aqui para ficar mais claro. Mas abre aí, Isa, o microfone. Que eu vou copiar daqui, ó. Para Deu vocês. sim, tudo certo. Tem alguma dúvida, Isa? Eu acho que não. É bem didático, assim, bem intuitivo e o método, e eu achei bem, assim, não fácil, né, mas simples de usar, então deu para entender bem. É fácil. Na verdade, é porque você está vendo isso pela primeira vez, e aí pode parecer um pouco trabalhoso, mas eu digo que utilizando o método, você tem só vantagens. Por quê? Você vai ter um sermão teologicamente, biblicamente correto, você vai ter um ganho de tempo, enorme, porque você sabe o que fazer no próximo passo. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é o que eu tirei e extraí ali do sermão. Então, esse sermão aqui, nós estamos na etapa 4, que é a montagem. Tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês? Isso aqui é a estrutura que ele criou para mim. Lembra que eu disse que vocês poderiam pegar aqui o checklist, pegar um caderno, um bloco de anotações, e ir respondendo a essas etapas aqui para você montar o seu sermão, a estrutura? Se você pegar tudo aquilo que você investigou e ir respondendo aqui cada uma dessas etapas, você vai chegar nessa estrutura. Ou eu posso utilizar aquela ferramenta, que ela já vai me entregar a estrutura pronta, e aí eu vou trabalhando, vou colocando agora na última parte, que é o tempero, que é a minha voz, que é o meu estilo. E aí eu posso fazer algumas alterações. Estão percebendo aqui que o que eu extraí de lá, eu tenho a estrutura de introdução, desenvolvimento, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Aí eu tenho a aplicação, que é o ponto 4, e eu tenho a conclusão. Se você seguir essas etapas na hora de você pregar o seu sermão, se você tiver isso aqui, ó, se você tiver isso aqui, no meio da sua Bíblia, na hora que você pregar, você vai pregar com mais confiança, sim ou não? Você acredita que você vai conseguir entregar um sermão com maior qualidade? Sim ou não? Sim, pastor, sem dúvida, viu? Como eu falei, é um ensinamento aí diante de Deus sem nenhum, assim, questão de dizer eu não entendi. Se você estiver prestando bem atenção, não tem dúvida. Muito bem elaborado. Maravilha. E o que me chama mais atenção aqui de você utilizar uma ferramenta como essa, que aqui dentro eu tenho um assistente de sermão prático, que é esse aqui, que já me traz uma estrutura pronta. E se você quiser, pastor, eu quero ter mais profundidade, eu tenho um assistente de sermão teológico, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó, eu vou preencher Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 26. Eu vou colocar, da mesma forma, NVT. Eu vou colocar a ideia central, que foi o que eu trouxe aqui. Assembleia. Deixa eu liberar mais alguém que está chegando. Cadê? Oxe. Vou colocar aqui, da mesma forma, crentes maduros, culto dominical, e vou pedir para ele fazer a estrutura, a montagem. A montagem. E agora, esse assistente é um assistente que ele traz maior profundidade, ele traz mais informações, e eu quero que vocês vejam aqui. Mas voltando, enquanto ele vai trabalhar ali, é nesse ponto que a gente tem que chegar, irmãos. Então, pregar a palavra de Deus,
o que eu estou mostrando aqui para vocês é organização, é estrutura que vai economizar tempo, vai evitar que você fale coisas fora do contexto bíblico, que você traga um ensinamento, uma doutrina errada ou contrária à sua igreja. Isso vai fazer com que você seja um pregador mais usado por Deus, um pregador mais inspirado por Deus, um pregador mais confiante, e aí a mensagem de Deus vai chegar de uma forma mais clara para os ouvintes. Isso vai impactar mais vidas. Por quê? Porque você está se preparando melhor. E aí o nível de profundidade vai depender de cada um, como eu disse para vocês. O que vai influenciar essa qualidade na pregação é o nível de investigação que você faz. Então, quanto mais recursos você tem, melhor você vai produzir um sermão, melhor você vai pregar. Quanto mais organizado for a montagem do seu sermão, de uma forma mais clara, as pessoas vão compreender. E quanto mais você dedicar da sua experiência na entrega, o seu sermão vai ser único. Porque eu posso pregar em Filipenses 1, 12, 26, você também pode pregar. Só que percebe que eu trago as minhas experiências, as minhas ilustrações, e você traz a sua. E eu vou dar mais foco para um determinado ponto de um desses 3 pontos aqui. Tá? 1.1, o evangelho avança através das correntes. Talvez o teu foco principal para fortalecer a fé dos irmãos, que é a parte 1, seja esse para você, faça mais sentido. Para mim, nesse momento, o ponto 2 é o mais importante, é onde eu daria mais ênfase, que é o que está fazendo mais sentido comigo nesse momento. Cristo é o critério que redefine ganho e perda. Para mim, isso é o que tem maior valor aqui, nesse momento, desses 3 pontos. É claro que eu vou pregar os outros pontos também e fazer a aplicação. Mas nesta manhã, independente do que você esteja vivendo, passando, sentindo, experimentando, eu quero dizer para você que não é o que você acha, não é a opinião das pessoas, nem da sociedade que vai ditar a regra do que é ganhar e do que é perder. Eu estou afirmando que Cristo é quem define. E hoje você tem a oportunidade de reconfigurar o seu olhar sobre as circunstâncias que você está vivendo. Tá? Aqui ele já trabalhou. O viver é Cristo, a alegria que avança sob correntes. Tá? Então ele tem aqui texto. Ele vai, esse assistente, primeiro ele vai fazer um estudo para depois entregar o sermão. Então ele vai fazer a análise do estudo, ele vai fazer aqui análise exegética, ele vai fazer análise linguística, ele vai pegar as palavras mais importantes em grego, vai transliterar, vai trazer o significado dessas palavras, tá? Então ele pegou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu contei 9 palavras aqui desse contexto. Vai fazer a explicação desses termos, ele vai fazer uma análise literária, vai fazer uma análise teológica, vai trazer aqui as conclusões, depois ele vai começar a criar o sermão. E aí tem aqui, introdução, desenvolvimento, ponto 1, ponto 2, o ponto 3. Lembra que ele sempre dá espaço aqui para você trazer a ilustração? A aplicação aqui, o ponto 4. Como viver isso? Né? Aplicações. E depois vem a conclusão. Ele traz tudo isso aqui muito bem fundamentado, com várias análises teológicas e exegéticas. Esse é o sermão teológico mais completo. E aqui é quando você precisa de uma profundidade maior, textos mais complexos, você acaba utilizando esse sermão. Então, no meu processo de montagem, em 1 minuto eu consigo montar, coisa que normalmente com caderno e caneta, você demoraria aqui, sei lá, uns 30 minutos. Cadê? Ô, quanto tempo você demora para montar o seu sermão escrevendo lá? Fala para mim. Você que escreve lá um livro quando vai fazer um sermão. Por último, gente, para a gente finalizar essa aula,
tá? Já o tempo aqui, chegamos ao final. Meu Deus do céu, 4 horas escrevendo tudo aquilo. Você vê que em 1 minuto. Então, para finalizar, a gente está no passo aqui na entrega, é onde você vai pegar o seu sermão, né? Você vai pegar aqui o seu sermão, você pode colocar aqui num bloco de notas, ou copiar aqui, eu copiei só a estrutura, mas você pode pegar ele aqui. Deixa eu voltar lá no sermão prático. Pegar aqui ó, o meu esboço inteiro. Eu posso copiar ele, vir aqui para um bloco de notas, vou copiar ele aqui. Eu posso vir nessas partes aqui onde ele me dá o ponto de ilustração, né? Eu apago e eu coloco aqui a minha experiência pessoal dentro do contexto que estamos falando. Sempre assim. Pastor, não tem uma experiência pessoal. Talvez você viu numa outra pregação, um outro pregador onde trouxe uma ilustração, você pode pegar aquela ilustração e, se está dentro desse contexto, você aplica aqui. E você vai fazendo isso nos 3 pontos ali. E aí você vai ter um sermão ímpar, inigualável, diferente de todas as outras pessoas. Todos os outros pregadores vão pregar, não vai ser igual ao seu sermão, porque aqui você está trazendo as suas experiências. E assim a gente terminou e elaborou um sermão aqui na prática. Certo, irmãos? Eu vou parar aqui de compartilhar a tela, quero trazer aqui para vocês e se vocês puderem abrir a câmera e abrir o microfone para comentar, tirar dúvidas. Temos aí mais uns minutinhos. Eu gostaria de aproveitar esse tempo aí para tirar dúvidas. Pastor,